E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Café do Ângelos. Hoje a gente tem um papo super interessante para você que, assim como eu, às vezes se pega pensando, poxa, eu queria ser bom nisso, mas acho que não tenho talento. E quem nunca, né? A gente cresce ouvindo falar de talento nato, de pessoas que simplesmente nascem com dom para determinadas coisas, mas e se eu te disser que esse dom é mais transpiração do que inspiração? É isso aí, a gente vai mergulhar de cabeça no livro Direto ao Ponto do Anders Ericsson e Robert Poole para desvendar esse mito do talento e entender como a excelência na verdade se conquista. O livro é um verdadeiro manual para quem busca alcançar o máximo do seu potencial em qualquer área. E já adianto, prepare-se para ter algumas crenças desafiadas. Começando por Mozart. Aquele que a gente sempre coloca no topo da lista dos gênios da humanidade, afinal. Quem compõe óperas aos 5 anos de idade se não ser tocado pelos deuses da música? Certo? Essa é a imagem que a gente tem, né? Mas o Ericsson, com suas pesquisas, descobriu que por trás do pequeno Mozart havia anos de treino intenso guiado pelo pai, que também era músico. Ou seja, não foi um passe de mágica, mas sim dedicação e muito estudo. E essa história do Mozart, que a gente tende a ver como um caso isolado, se repete em diversas áreas. Quantos atletas, cientistas e empresários a gente coloca nesse pedestal do talento inato, sem saber da jornada de trabalho e persistência que os levou até lá? É a ilusão do iceberg, sabe? A gente só vê a pontinha, o resultado final, e não a montanha de esforço que está por baixo. E essa visão distorcida, muitas vezes acaba nos limitando, fazendo a gente acreditar que eu não nasci com esse dom, eu nem vou tentar. Mas o que o Ericsson nos mostra é que essa ideia de que nascemos com um limite pré-determinado de habilidades é um grande mito. E a chave para entender essa capacidade de desenvolvimento está na neuroplasticidade do nosso cérebro. Exatamente. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar e mudar de acordo com as experiências que a gente vivencia. É como se ele fosse um músculo que se fortalece com o treino. Então quer dizer que, ao invés de um hardware com configurações fixas, o nosso cérebro é mais como um software que a gente pode atualizar e aprimorar ao longo da vida. Perfeito. A cada novo aprendizado, a cada nova habilidade que desenvolvemos, novas conexões neurais são criadas e fortalecidas no nosso cérebro. E o mais legal é que isso não tem limite de idade. A gente pode continuar aprendendo e evoluindo até o último dia de nossas vidas. Mas se a gente pode desenvolver qualquer habilidade com a prática, por que então algumas pessoas se destacam tanto em determinadas áreas? Qual é o segredo? Aí que entra a diferença entre a prática tradicional, aquela que a gente faz no automático, e a prática deliberada, que é o grande segredo dos experts. A prática deliberada é intencional, focada em objetivos específicos e com feedback constante para que você possa ir ajustando o seu desempenho. Interessante. Então não basta só fazer por fazer. Tem que ter um objetivo claro, um plano estratégico e alguém que te ajude a identificar os pontos que precisam ser melhorados. Exatamente. E é essa a grande diferença entre o amador e o profissional. O amador se contenta em repetir o que já sabe, enquanto o profissional busca constantemente aprimorar suas habilidades, sair da zona de conforto e se desafiar a cada dia. E como a gente pode aplicar essa prática deliberada na nossa vida? Quais são os passos para se tornar um expert em qualquer área? O Ericsson descreve 4 pilares fundamentais da prática deliberada que a gente vai desvendar agora, te mostrando como colocar tudo isso em prática e começar a trilhar seu caminho para a maestria. E aí, pronto para desconstruir de vez esse mito do talento e descobrir o poder da prática deliberada. Então prepare o seu café e vamos juntos nessa jornada. Vamos lá. O primeiro pilar da prática deliberada é ter objetivos claros. Não adianta sair praticando qualquer coisa sem saber exatamente o que você quer melhorar. É como tentar chegar em um destino sem ter um mapa. Faz sentido. Mas como a gente define esses objetivos de forma eficiente? É só pensar que quero ser o melhor nisso? Ser o melhor é um objetivo legal a longo prazo, mas para a prática deliberada a gente precisa ser mais específico. Que tal a gente usar um exemplo prático? Digamos que você quer aprender a tocar violão. Adoro violão. Mas isso? Quais seriam os objetivos claros nesse caso? Primeiro você define qual estilo musical você quer tocar. Depois, dentro desse estilo, você escolhe uma música específica para ser sua meta. A partir daí, você quebra essa música em partes menores, como acordes, riffs, solos, e foca em dominar cada pedacinho, um de cada vez. Entendi. Então a gente vai construindo a habilidade tijolo por tijolo. Com foco total em cada etapa do processo. Exatamente. E é aí que entra o segundo pilar. O feedback constante. Você precisa de um professor mentor, ou alguém com mais experiência para te guiar, te mostrar os erros e te ajudar a corrigir a rota. Poxa, e se não tiver grana para pagar um professor, será que eu consigo evoluir sozinho? Hoje em dia, a gente tem muitos recursos online que podem te dar um bom feedback, como videoaulas, aplicativos com análise de performance e até comunidades online com outros músicos. O importante é ter essa referência externa para te mostrar o que você não está vendo sozinho. Show! E qual é o terceiro pilar? Prepare-se para sair da zona de conforto. O terceiro pilar da prática deliberada é se desafiar constantemente, ir além do que você já domina,
É aqui que o aprendizado realmente acontece. Essa parte me parece a mais difícil. É natural a gente querer ficar naquilo que já faz bem, né? É verdade. A gente tende a evitar o desconforto. Mas pense bem, quando você se desafia, você força seu cérebro a criar novas conexões, a encontrar novas soluções. É como um músculo que precisa ser sobrecarregado para crescer. Faz sentido. Não. Mas como saber se eu estou no nível certo de desafio? A prática deliberada deve ser desafiadora, mas não frustrante. O ideal é que você sinta que está se esforçando, que está no limite da sua capacidade atual, mas que com um pouco de foco e persistência consegue superar o obstáculo. Então é aquela sensação de tá difícil, mas eu vou conseguir. Exatamente. E quando você supera esse desafio, a sensação de recompensa é incrível. É nesse momento que você se dá conta do seu progresso e se motiva a continuar buscando novos desafios. E qual é o último pilar que falta para completar a fórmula mágica da prática deliberada? O quarto pilar é a repetição direcionada. Diferente da repetição mecânica, sem foco, a repetição direcionada é inteligente e estratégica. Você repete o exercício focando naquilo que precisa ser melhorado, com atenção plena em cada detalhe. É como se a gente fizesse um zoom nos pontos fracos e trabalhasse neles com uma lupa, né? Perfeito. A repetição direcionada te permite lapidar suas habilidades, refinar cada movimento, cada nuance. É a busca pela precisão, pela excelência em cada detalhe. Mas me diz uma coisa, será que todos esses pilares da prática deliberada se aplicam a qualquer área da vida, ou só funcionam para habilidades motoras, como tocar um instrumento ou praticar um esporte? Essa é a parte mais legal. A prática deliberada pode ser aplicada a qualquer área da vida, desde habilidades técnicas até desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, relacionamento sério. Então eu posso usar esses princípios para melhorar minha comunicação, minha criatividade, minha capacidade de lidar com as emoções. Com certeza. O princípio é o mesmo. Definir objetivos claros, buscar feedback, sair da zona de conforto e praticar de forma direcionada. É como se a gente tivesse um mapa para o crescimento em qualquer área da vida. Que incrível! E será que no livro o Erickson traz exemplos de pessoas que usaram a prática deliberada para alcançar resultados extraordinários em suas vidas? Claro, o livro está cheio de histórias inspiradoras que mostram como a prática deliberada pode transformar a vida das pessoas. Que tal a gente conhecer algumas delas? Eu adoro histórias inspiradoras. Conta tudo. Vamos lá? Que tal a gente começar com Benjamin Franklin? Ele é conhecido como um dos pais fundadores dos Estados Unidos, um grande inventor, cientista e escritor. Mas você sabia que ele começou como escritor medíocre? Sério? Aquele Benjamin Franklin, que escreveu a autobiografia que todo mundo admira. Ele mesmo. O Franklin admitia que a escrita dele no começo era fraca, sem inspiração. Mas em vez de se conformar com essa limitação, ele decidiu se dedicar a melhorar. E como ele fez isso? Ele estudou o estilo dos grandes escritores da época, copiou os textos para entender as técnicas e praticou incansavelmente a escrita. Legal, ele meio que hackeou o sistema da escrita, usou a prática deliberada para se transformar num mestre da escrita. Exatamente. E essa persistência levou ele a se tornar um dos escritores mais influentes da época. Os textos dele eram claros, concisos, persuasivos e ajudaram a moldar a identidade americana. Que exemplo inspirador. Mas e no mundo dos esportes? Tem alguma história que mostre o poder da prática deliberada? Claro. Que tal a história do Michael Jordan? Considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. O ícone do esporte. Mas você sabia que ele foi rejeitado pelo time de basquete da escola? O quê? O Michael Jordan. Impossível. Pois é. Na época, ele não era considerado um atleta excepcional. Mas em vez de desistir, Jordan transformou essa rejeição em combustível para sua jornada. Ele se dedicou à prática deliberada. Passava horas e horas treinando, aperfeiçoando as habilidades, se desafiando a cada dia. E essa dedicação levou ele ao topo do mundo do basquete, né? Exatamente. Ele se tornou um mestre do esporte, quebrando recordes, inspirando milhões de pessoas com a paixão e a disciplina. Incrível, né? A gente vê que a excelência não tem nada a ver com talento nato, e sim com esforço, dedicação e muita prática deliberada. É isso aí. Benjamin Franklin e Michael Jordan são só dois exemplos de pessoas que usaram a prática deliberada para alcançar resultados extraordinários. E a gente pode usar essa mesma ferramenta para alcançar nossos objetivos em qualquer área da vida, seja na carreira, nos relacionamentos ou no desenvolvimento pessoal. Exatamente. Definindo objetivos claros, buscando feedback saindo da zona de conforto e praticando com foco e intenção, a gente pode transformar qualquer sonho em realidade. É isso aí, pessoal. Que a gente possa se inspirar nessas histórias. E começar hoje mesmo a trilhar o caminho da maestria naquilo que a gente ama. A gente te espera no próximo Café do Ângelos para mais um papo inspirador sobre desenvolvimento pessoal e conquista dos seus objetivos. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.